Uma das aplicações que nós podemos fazer das derivadas diz respeito à variação, aliás, derivada, lembre-se, é exatamente a função derivada nos dá informação sobre a variação instantânea, taxa de variação instantânea da função primitiva, da função original. Então, uma das aplicações diz respeito exatamente a você, a possibilidade que você tem de saber o comportamento da função primitiva a cada ponto, a cada instante, a cada valor de x. Se essa função não é saber qual o valor que ela assume, mas saber como ela está variando, se ela está, por exemplo, crescendo, se ela está decrescendo, o quanto que ela está crescendo, o quanto que ela está decrescendo, ou se ela está naquele momento estabilizada, né, nem crescendo e nem decrescendo. Inclusive, uma das aplicações nesse sentido diz respeito a você determinar o ponto máximo de uma função ou o ponto mínimo de uma função. Porque quando a derivada é igual a zero, por exemplo, né, você fala, estou estudando a derivada de uma função, derivei, e num dado momento, para um determinado x, essa derivada é igual a zero. Se ela é igual a zero ali, é porque está, né, naquele momento, ela não está nem crescendo nem decrescendo, ela atingiu um valor máximo, um valor mínimo, ou um chamado ponto de inflexão, em que ela está, por exemplo, crescendo, dá aquela leve estabilizada, depois volta a crescer novamente. Tá? Então, a derivada nos dá muitas informações sobre as suas primitivas. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar duas dessas aplicações bastante efetivas, bastante utilizadas. A nossa primeira aplicação, vamos ao nosso primeiro slide aqui, a aplicação 1 diz respeito ao que a gente chama de custo marginal, e que pode se aplicar a outras variáveis, se não o custo, com a mesma ideia, né? Por exemplo, mesmo quando você vai avaliar variação no decorrer do tempo, da temperatura num processo químico, por exemplo, né? É uma situação em que você pode utilizar a derivada também. Aqui, falando em custo, é mais simples de entender a relação. O custo total semanal em reais, referente à fabricação de um certo medicamento, é dado por C de Q, é a mesma coisa que uma F de X, o C é a F, o Q é o X, não muda nada. É igual a 8.000, tá? Só que ali depois eu coloquei X, né? Então coloquem Q ali, é 8.000 mais 200x menos meio x quadrado, então é uma C de X. Essa quantidade vai ser representada por X. Qual é a função custo marginal para essa produção? Então o que é esse custo marginal? Depois, determinar o custo marginal para essas quantidades 200, 250 e 300 e interpretar esses resultados. Essa é a nossa primeira aplicação. Vamos à resolução. Primeiro, o custo marginal é a derivada do custo. É exatamente aquela função que me dá o comportamento do custo a cada quantidade que eu quiser determinar, para a qual eu quiser determinar. Tá? Então, eu quero saber, por exemplo, tanto que no item B pede aí para determinar o custo marginal para as quantidades 200, 250 e 300. Vamos pensar no 200. Olha, quando eu estou produzindo 200 unidades, qual é o comportamento do custo? Se eu aumentar a quantidade, ele vai aumentar? Certamente. Né? Mas quanto que ele vai aumentar? A que taxa ele vai aumentar? Quem me informa isso é o custo marginal. Tá? Então, primeiro, determinar o custo marginal é só derivar a função. Está aqui, letra A, é só derivar a função custo. Se a C de x, né, coloquem C de x, 8.000 mais 200x menos 0,2x quadrado, a derivada de 8.000, então nós vamos achar a celinha de x. Tá? A derivada de 8.000 é zero, derivada de constante, lembre-se, é zero. A derivada de 200x é 200. Quando é um termo, uma constante vezes x, a sua derivada é a própria constante. Tá? É só pensar que x está elevado a 1, aí você passa esse 1 multiplicando, não muda nada, continua 200, né? E você tira 1 do expoente. 1 menos 1 fica x elevado a zero. X elevado a zero, todo número não nulo elevado a zero, vai ser igual a 1. Tá? Então fica 200 vezes 1, que é 200. Menos 0,2x ao quadrado, a derivada disso é, o 2 vem multiplicando 0,2, fica 0,4. E você tira 1 do expoente, 2 menos 1 fica 1. Portanto, a derivada de menos 0,2x quadrado é menos 0,4x. Pronto, a função custo marginal é essa função celinha de x. Ok? Aí eu consigo calcular justamente o que se pede na letra B para a quantidade x que eu quiser, qualquer uma. Tá?
Então vai ficar aí, determinar o custo marginal para as quantidades 200, 250 e 300. É a C' de 200, tá lá? É só substituir o x por 200. Então o primeiro 200 que aparece aí é da derivada, é 200 menos 0,4x, né? E no lugar do x eu coloco 200 e efetuo os cálculos. Vai ficar 200 menos 80, que é R$120 por unidade. Isso é uma taxa de variação. É como se, entenda, né, fazendo aí uma analogia, pode às vezes parecer meio esquisita, mas eu acho que ajuda a entender, é como se você estivesse avaliando a velocidade de crescimento do custo. Olha, se eu aumentar uma unidade aqui, qual vai ser o aumento do meu custo? R$120 por unidade. É como se fosse a velocidade naquele instante, ok? E para 250, perdão, mesma ideia, substitua, coloque 250 no lugar do x e efetue os cálculos. 200 menos 0,4, que multiplica 250. 0,4 vezes 250 dá 100. 200 menos 100 dá 100. Então, quando você está num nível de produção de 250 unidades, você já sabe que se aumentar, né, para cada unidade aumentada ali, a taxa de crescimento do custo, olha aí, diminuiu, já é menor. Continua crescendo, é positiva. Vai aumentar, né, R$100 por unidade a mais que for produzida. E para 300, 0,4 vezes 300 dá 120. 200 menos 120, R$80. Então você está percebendo que à medida que você vai aumentando, ou à medida que nós somos aumentando a produção, né, o custo também continua aumentando, só que ele vai diminuindo a sua taxa de crescimento. Né? E isso é interessante, que te dá uma ideia de como essa função custo ela se comporta. Tá? À medida que aumenta a quantidade, ela está aumentando, só que ela vai aumentando cada vez numa taxa menor, que vai diminuindo. Tá? Essa é a interpretação, né, do que é solicitada no item C. Segunda aplicação, diz respeito a lucro mensal referente à produção e venda de uma certa utilidade. A função lucro, a L de Q, né, então aqui sim o Q está fazendo o papel de X, né, é menos 0,1Q ao cubo, mais 30Q quadrado, mais 60Q, menos 50 mil. Uma função do terceiro grau, talvez você não saiba como fazer o gráfico disso, né? A gente sabe de primeiro, de segundo, mas a de terceiro já começa a complicar. Agora, eu quero saber, mesmo sem conhecer o gráfico, qual é a quantidade que deve ser produzida e vendida para que o lucro seja máximo. Ou seja, qual é o valor do Q, né, da quantidade, para que o L atinja o seu máximo valor. E depois saber qual é esse lucro máximo. Embora essa função, né, não tenha um comportamento muito padrão, como tem a do primeiro grau, como tem a de segundo grau, eu fiz o gráfico aqui usando o Excel, né? E dá para você perceber, e não é exatamente uma parábola, mas se assemelha numa parte. E aí dá para a gente ter uma noção, pelo menos aproximada, da resposta que a gente vai obter. Só que nós vamos obter de forma mais objetiva e algébrica, né? De forma mais analítica. Perceba aí, se você seguir pela linha da quantidade 200, o 200 ali do eixo X, né, do eixo horizontal, aqui do eixo Q, pelo menos é o que parece, próximo de 200, a função atinge o seu valor máximo, o seu pico, que deve estar aí por volta de uns 360 mil, um pouco mais que 350 mil, dá para a gente perceber. Tá? Agora, como determinar exatamente esse valor e se eu não tivesse o gráfico? Bom, como a derivada dá justamente o comportamento da função em termos de variação instantânea, variação naquele ponto, naquele instante, tá? O que você pode já deduzir a partir da leitura do gráfico, que para baixo do 200, ali aproximadamente 200, as derivadas são positivas, porque a função está crescendo. Para a direita ali do 200, ou próximo do 200, ela começa a decrescer. Então as derivadas vão ser negativas, porque tem que mostrar esse decrescimento. No pico, a derivada é zero. E é o que a gente vai usar, esse recurso que nós vamos usar exatamente para calcular o que se pede. Então vamos para esse cálculo aí, esse ponto aí, né? Nesse ponto, a derivada da função lucro é zero. Tá, então qual é a derivada da função lucro? Vamos derivar, primeiro para saber. Tá? Então, menos 0,1Q ao cubo, o 3 vem multiplicando o menos 0,1, fica menos 0,3. E no lugar do Q ao cubo, eu fico com Q ao quadrado, tira 1 do expoente. Está ali, ó, menos 0,3Q ao quadrado.
30Q quadrado, derivada 60Q. Derivada de 60Q, 60. E derivada de menos 50 mil? É zero. Derivada de constante é sempre zero. Agora, quando que isso é igual a zero? Igual a zero, resolve, use Bhaskara, use a fórmula ou o caminho que você quiser, e você vai chegar a aproximadamente Q igual a menos 1, não pode para esse nosso problema, porque quantidade negativa aqui nós não aceitamos, e a quantidade, o outro resultado é a quantidade próxima de 201. Olha lá, no gráfico a gente achava que era próximo de 200. Então, esta é a quantidade que gera lucro máximo. 201 unidades produzidas e vendidas. Tá? E como que eu determino o lucro máximo? Eu jogo essa quantidade de 201 na função original. Se eu jogar na derivada vai dar zero, tá? Ou próximo de zero, porque é um valor aproximado. Mas eu jogo na função original, na L de Q. Tá? Então eu calculo a L de 201. Aí é só substituir Q por 201, efetuar os cálculos, né? Aí só uma sequência de cálculos para que você veja, tá? E chegamos ali ao final a aproximadamente 362 mil reais. Pelo gráfico a gente tinha chutado aí mais ou menos 360 mil. Então dessa forma que eu consigo, né, finalizando aqui, que eu consigo justamente determinar valor máximo de uma função, nesse caso é máximo, é lucro máximo, mas pode ser uma situação em que você vai minimizar uma relação entre pressão e temperatura, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Tá? Você pode minimizar, achar o mínimo de uma função também utilizando a ideia de derivada.